Hoje eu vim aqui falar para você sobre o que é constelação familiar. Sim, é um vídeo básico, um vídeo para entender o comportamento das pessoas nas relações e como é que é uma constelação, Eli, como é que se dá uma constelação, que mistério é esse dessa psicoterapia que muita gente fala, né? E então, gente, a constelação familiar ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Eu já estive com Bert Hellinger 3 vezes. Ele já constelou para mim 3 vezes. Abriu 3 campos imensos de cura profundo na minha vida. Então, o meu campo hoje é sim um campo de cura, porque eu bebi nessa fonte diretamente com o Bert Hellinger e a Sophie Hellinger. E Bert Hellinger, ele desenvolveu uma teoria do movimento do amor nas relações. Como se dá esse amor, né? Como esse amor se movimenta nas relações. Em primeiro lugar, é importante que eu diga para vocês que nós criamos um campo de padrão de comportamento a partir do movimento de relacionamento com a nossa mãe e com o nosso pai. Sim, gente, a gente cria o padrão. Então, na imagem interna, a mãe representa o amor, as relações. E o pai representa a força. Então, tudo aquilo que você consegue ir para o mundo e consegue ir com leveza é a imagem interna da tua mãe dentro de você. E aquilo que você consegue trazer do mundo e permanecer na tua vida é a imagem interna do teu pai dentro de você. Então é isso, a mãe é o amor, são os relacionamentos, e o pai é a força, é aquilo que permanece na nossa vida. A partir do momento que você nasce, que você sai do útero materno, né? Que é a maior relação que nós temos, é a relação com a nossa mãe. Então, a partir do momento que você sai desse útero materno, você vai se relacionar com esse mundo aqui que ainda é desconhecido para você, né? É um mundo novo, dos irmãos, de conhecer o rostinho da mãe, do pai. E dependendo como foi a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, você vai criar esse padrão de comportamento. Você vai atuar na vida em outras áreas, na área amorosa, na área lá das amigas do cafezinho, no trabalho, na espiritualidade, todas essas outras relações são relações que acontecem com o mesmo padrão de comportamento que você teve na relação da mamãe e do papai. Então vamos dar o exemplo para vocês poderem entender. Se você teve uma mãe perseguidora, você vai atrair, né? Porque você aprende o padrão de que se relacionar com a mulher é uma relação de perseguição. E se você teve um pai ausente, você vai entender que a esfera masculina é sempre uma esfera ausente. Então, quando você for lá para a tua esfera espiritual, você vai achar, nossa, tem uma obsessor aqui comigo, né? Muitas vezes as pessoas pensam que tem obsessores com ela e não é nada disso, é só um campo psíquico de padrão de comportamento que teve com a mãe, né? E aprendeu isso com a mãe, infelizmente, né, gente? Então, esse movimento de você ter tido uma mãe perseguidora, eu tô dando um exemplo, você cria lá na espiritualidade um campo de achar que o Deus é ausente da sua vida, que tua mãe te persegue, que tem um campo espiritual que persegue. Lá no campo amoroso, do mesmo jeito, né? Muitas mulheres que eu constelo que dizem, Eli, eu atraio, não tenho problema de atrair, só que não ficam, esses homens não ficam. Então não ficam por quê? Porque eu tenho a imagem interna dentro de mim de um pai ausente. E aí a sogra vai vir para perseguir você também. Então, gente, esses outros campos, né, você vai atuar com o mesmo padrão psíquico que atuou na relação com a sua mãe e com o seu pai. Lá no trabalho, o que é que vai acontecer ali? Você vai ter um chefe ou uma chefe perseguidora, ou um chefe que fica ausente e te dá tudo para você fazer e você diz, nossa, ele nem tá aqui, né?
Então, isso acontece por conta dessa relação primária que você teve com a mãe e com o pai. E o campo da constelação é um campo de cura justamente para que você olhe uma cena que está no teu inconsciente, que você diz assim, eu não consigo olhar isso racionalmente, cognitivamente. Mas aí a constelação deixada como legado de Bert Hellinger, ele nos traz essa possibilidade, e sim, gente, da gente ver a cena precisa. E eu não posso, né, negar a vocês que o meu baralho, eu desenvolvi um método nesses 9 anos constelando, de domingo a domingo, em especial aqui em Brasília. Então eu desenvolvi um método que eu estou chamando hoje de baralho sistêmico. Então o baralho sistêmico, ele é formado por arquétipos. Eu tenho 54 arquétipos da psique humana e tenho 6 técnicas que eu trabalho que agiliza, que facilitam demais. Mas olha, gente, quem já constelou comigo que vai ver esse vídeo, deixa aqui no comentário se realmente eu não chego numa cena precisa daquilo que você não consegue ver como verdade que está na tua vida, e uma verdade que você muitas vezes tem medo de revelar e que bloqueiam a tua vida. Então, o método baralho sistêmico vai facilitar para quem é terapeuta da constelação de chegar de uma cena precisa para que teu paciente diga, fez sentido para mim essa sessão de constelação. E aí o paciente volta e também te indica, né? Então, tudo isso, gente, é uma ferramenta do baralho sistêmico para facilitar o terapeuta. Eu dou formações, dou cursos sobre esse meu método. Vai lá na bio do meu Instagram que você vai conhecer a grade curricular. Todos os meus cursos são reconhecidos pelo MEC, como extensão universitária, e eu tenho também uma especialização em constelação familiar, que também é reconhecido pelo MEC, uma parceria que eu fiz com uma faculdade. E para quem não é terapeuta, para quem não se interessa em entender o baralho sistêmico de Elisângela Barbosa, quem não quer entender, né, esse campo da prática profissional de um terapeuta sistêmico, mas quando vem constelar com uma pessoa que tem sim a credencial, o conhecimento e a especialidade nesse método e também nas constelações, sabe que fará sentido demais para uma nova consciência para você. Então a constelação, ela vai atuar exatamente aí. Como é que se dá, Eli, esse processo das constelações? Você traz para o seu terapeuta. No meu caso, gente, eu não gosto de saber nada da vida da pessoa. Eu sou uma consteladora fenomenológica. Eu entendo aquilo que está no oculto das pessoas. Então, quando você vem constelar comigo, você vai apenas dizer, Eli, eu vim aqui porque eu não consigo entender isso aqui na minha vida. Então, eu peço para a pessoa escolher uma carta que representa ela e uma carta que representa aquele tema que ela me traz, que ela diz, eu tenho dificuldade nessa questão. E a partir dessa cena que vai sendo colocada no campo, né? Vamos dizer, você trouxe aqui para representar você. E aí, deixa eu colocar uns livrozinhos aqui para ficar altinho aqui para vocês verem, né? A base da vida são os livros, né, gente? Então, aqui você colocaria você e aqui você colocaria uma dificuldade que eu tenho ali Ou então você diz, ele é um padrão que eu tenho, que eu atraio homens que me abandonam, né? Isso eu tô falando aqui, gente, de uma constelação que eu fiz há pouco tempo. E aí traz... E você coloca, você quem coloca no campo, eu pergunto para o paciente, você quer colocar onde? Aí, coloca aí ao meu lado. Então, a partir dessa cena, que é uma cena que é retirada direto do teu inconsciente, a partir dessa cena, eu vou ler a cena, vou olhar aqui, no caso do baralho sistêmico, eu vou olhar, sim, os arquétipos dessa boneca, o arquétipo desse homem, e a partir daí abrir um pouco mais essa cena do inconsciente. Nesse caso aqui, eu posso abrir aqui para vocês dizer, né? Olha, você percebe que a minha paciente olhou para esse lado e o foco dela, dos homens que abandonam, desse lado. Então, formou um ponto em comum. Duas linhas, quando se encontram, formam um ponto em comum. Pela teoria da física quântica, quando duas pessoas se encontram
elas têm algo em comum nas emoções. A física quântica diz: os iguais se encontram. Os iguais não são os opostos nos relacionamentos, são os iguais. Então aqui eu uso uma teoria sim também dentro do meu baralho da física quântica. Eu digo assim, eu pergunto para o campo, o que eles têm em comum? O que tem dentro deles que faz esse homem se aproximar dessa mulher e abandonar essa mulher? Né? O que tem em comum que essa mulher busca homens que abandonam? E nesse caso dessa minha paciente, quando ela foi escolher uma carta, que é um dos comandos que eu dou no meu baralho, é um comando que diz assim: escolha uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Eu fiz uma pergunta para o campo, e aí quando a paciente escolher lá uma carta que ela não sabe o que vai representar na constelação, ela comunga, porque aqui, gente, está aberto o quê? A consciência sistêmica familiar. Então, quando a minha paciente trouxe a carta, ela trouxe essa aqui. E eu perguntei assim para ela, você vê que é uma carta de um homem, né? Com aspecto, com um semblante pesado. E essa carta tem um arquétipo. Eu posso abrir aqui para vocês o arquétipo dessa carta. É a carta do abusador. E eu perguntei para ela, você já foi abusada? Ela disse, não fisicamente. Mas eu fui sim muito abusada emocionalmente pela minha mãe. E minha mãe, sim, eu sei que ela foi abusada, eu sei que minha avó foi abusada fisicamente pelo próprio marido. Então, o que é que essa pessoa tem que atrai homens que abandonam, que abusam emocionalmente? Ela tem uma dor transgeracional, uma dor da memória de abusos. Além dela também ter vivido um abuso materno, né? Então, ela traz ainda nesse corpo físico, psicossomatizado, a dor, a lembrança nas células de abuso. É como se ela, gente, vibrasse para chegar um abuso emocional, para que ela se sentisse pertencente à mãe. Gente, infelizmente nós nos sentimos pertencentes no amor e na dor também. Infelizmente. Então, a cura para esse sistema é dizer, né? Depois eu trouxe a mãe dela e falei, diga aqui para sua mãe, mamãe, eu sinto muito pelos seus abusos. Eu agora olho para tudo isso e dou um lugar, mas eu deixo longe da minha vida. Eu não preciso pertencer a você, mamãe, através do abuso. Você já me deu o suficiente, a vida e a dor. Então, gente, eu quis trazer um pouquinho para vocês da constelação. Claro que teve mais movimentos aqui, mais frases de soluções de cura e tudo mais. Mas eu quis fazer um resumo aqui para vocês entenderem um pouco sobre como se dá uma constelação familiar online com bonecos do método baralho sistêmico dessa pessoa aqui que vos fala, Elisângela Barbosa. Então, muito obrigada. Deixa aí um comentário para mim, deixa um joinha, deixa alguma coisa, gente. Vai, por favor, deixa alguma coisa para poder eu levar esse conteúdo para mais e mais e mais e mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.